Olá pessoal, boa tarde. Hoje é o terceiro dia, né? Nós estamos no vídeo 3 dessa reflexão que nós estamos fazendo essa semana sobre fé. No primeiro dia eu falei sobre a definição de fé, né? Que a fé ela é um estado de espírito e também a fé ela é o firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente acredita. Ontem eu falei sobre o segredo da fé, que a forma da gente alcançar a fé é através do ouvir. E eu estava comparando ontem, olhando. Eu tive muita interação no primeiro vídeo e ontem eu quase não tive interação. Inclusive, número de likes foram bem poucos, né? E eu assisti o vídeo duas vezes depois. Falei, será que eu falei alguma coisa errada? Ou será que o que eu falei não era a mensagem que eu queria passar? E eu comecei a fazer conjecturas, né? Porque não teve tanta interação. E não sei, né? Não tem como saber com certeza absoluta, mas uma das coisas que eu passei a refletir é que no vídeo de ontem eu falei sobre o segredo, né? De ter fé. E talvez pareça simples demais, né? O grande segredo de ser uma pessoa de fé é se alimentar, é aquilo que você escuta, né? Vem pelo ouvir. E ao falar isso, talvez a pessoa possa pensar que, não faz sentido, né? Ou talvez confunda, né, o que eu quis dizer. Ontem, ao falar sobre a fé vem pelo ouvir, eu me baseio primeiro na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E, na minha opinião, um dos maiores professores, né, que já existiu na face da terra, o maior influenciador, se assim pode se dizer, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele gostava de ensinar através de histórias. Ele contava histórias, né? Contava parábolas para as pessoas que o seguiam. E foi assim que ele formou seus primeiros discípulos e foi assim que ele fez com que o evangelho fosse espalhado no mundo inteiro e chegasse até nós, né? E hoje, milhares de anos depois da morte de Jesus Cristo, a gente ainda fala as histórias que Jesus contava, né? Então, através do ouvir, né, é que vem a nossa fé. E talvez você questione e ache que não é tão simples assim. Né? Uma outra prova bíblica desse fato é lá no Velho Testamento. Né? Deus ele deu como ordenança lá em Deuteronômio que os pais contassem aos seus filhos as histórias de geração em geração, que falassem ao acordar, ao assentar, ao caminhar, ao sentar-se à mesa. Por quê? Porque a nossa fé ela é formada à medida que nós escutamos, que nós nos alimentamos. Né? A minha fé em Deus ela é alimentada todos os dias. Né, para que eu possa continuar crendo em Jesus Cristo, para que eu possa continuar crendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é um Deus de paz, que os planos que Ele tem para minha vida são de bênção e não de maldição, para que as minhas circunstâncias não me puxem para baixo, eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada é o fundamento da fé cristã. Como cristã, para que a minha fé em Cristo seja fortalecida, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus. E eu diria que não só ler, eu diria ouvir. Eu preciso ler e com os meus lábios falar a palavra de Deus, determinar os textos bíblicos sobre a minha vida, para que a minha fé ela cresça e ela continue crescendo. Né? E como eu falei nesse vídeo, eu não estou falando da fé exclusivamente em Deus. Né? A fé em Deus é a raiz de tudo, para mim. Né? Mas a fé no sentido de acreditar que vamos alcançar, acreditar que somos capazes, acreditar que coisas boas virão. Agora veja, fé não é um sentimento, não é que eu sinto fé, tá? A fé, ela é como um músculo. Eu treino a minha fé, eu faço a minha fé crescer. Foi o que eu disse ontem, através de experiências pessoais que eu vou tendo com Deus, tá? A fé, ela não pode ser baseada pelo meu sentir. Porque às vezes eu vou olhar em volta e o meu sentimento vai ser de desânimo. Eu vou ter um sentimento de tristeza. Eu vou ter um sentimento de derrota, tá? Mas aí a minha fé é entender que apesar dos meus sentimentos estarem me empurrando para baixo, eu acredito. Por que eu acredito que eu vou dar a volta por cima? Por que eu acredito que eu vou vencer? Porque é a promessa que eu tenho na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o temem. A partir do momento que eu amo a Deus e eu creio que a Bíblia Sagrada é verdadeira, eu acredito que as coisas vão ser pro meu bem, né? Mesmo que a minha circunstância no momento seja negativa, seja ruim, mesmo que o caminho que eu estou no momento não é o que eu queira estar, eu vou alimentar a minha fé. Então veja, a fé não é um sentimento, não é como eu me sinto. A fé também não é um otimismo desvairado, aonde eu fecho os meus olhos para as circunstâncias que me cercam e digo, não, vai dar tudo certo. Não, a fé é, eu vou acreditar que vai dar certo, eu vou agir em direção de fazer dar certo e eu vou construir o meu dar certo.
Então, só para exemplificar, né? No primeiro dia eu falei sobre a chuva. Se eu acredito que vai chover, eu saio de casa carregando um guarda-chuva, né? Então, se eu acredito que eu vou ser bem-sucedida, que as bênçãos de Deus estão sobre mim, eu vou acordar todos os dias e vou em busca dessas bênçãos, né? Eu vou me direcionar nessa direção, eu vou caminhar nesse sentido. Então, a fé, ela não é um sentimento, a fé não é um positivismo idealizado. A fé é acreditar que, independente das minhas circunstâncias, eu posso vencer, eu vou ir além, né? E aí, a fé em Deus, eu creio que Deus, ele vai estar do meu lado, né? A fé, quando eu digo a fé em si mesmo, é a fé que Deus me fez capaz, como ser humano, capaz de conquistar aquilo que eu quero, né? E por aí vai. Fé nas pessoas. Eu entendo que eu preciso de ter relacionamentos saudáveis. Então eu começo a desenvolver esse relacionamento, né? Conhecer pessoas, conviver com pessoas que vão me levar para os lugares que eu preciso ir, né? Para o meu projeto. Então, sobre isso, a fé sem obras, a Bíblia diz que ela é morta. Ou seja, se você acredita, mas você não tem nenhuma ação de fé, você não age em direção à sua fé, é uma fé que não vai te levar a lugar nenhum. Mas, porém, entretanto, todavia, né, para que eu tenha essa crença, essa fé, né, para que eu acredite que as coisas vão dar certo, gente, não vai ser ouvindo músicas tristes, tá? Não vai ser ouvindo coisas que me colocam para baixo, não vai ser ouvindo histórias de terror, tá? Então é isso que eu falei no vídeo de ontem e volto a reiterar, né? A fé, ela vem pelo ouvir. Ouça coisas boas, ouça a palavra de Deus, ouça, né? Louvores. Eu, por exemplo, tem dia que eu não estou me sentindo muito bem espiritualmente, parece que tá com, sei lá, uma energia ruim, uma coisa ruim, um aperto no coração. Vai lá, coloca um louvor, começa a louvar a Deus. De repente, a atmosfera muda, né? E às vezes estou desanimada, meio sem saber, começo a ouvir mensagens, começo a ouvir palavras, abro a Bíblia Sagrada e encontro ali palavras para seguir adiante, né? Então, por exemplo, vamos usar a fé. Eu tenho fé que as minhas filhas serão mulheres tementes a Deus, tá? Porque eu tenho fé, eu começo a agir nessa direção. Eu vou educar as minhas filhas, eu vou dar limite, eu vou ler sobre educação infantil, eu vou buscar a ajuda do Espírito Santo através de oração sobre como educá-las. E por aí vai. Então, ter fé vem do fato de acreditar, né, que você é capaz, que Deus te fez capaz, e acreditar no Deus que te fez. Ele não cometeria um erro, né? Ele não faria de você para ser um fracassado, né? Eu creio que Deus nos fez, todos nós, para vencermos, né? E aí o que vai definir a diferença entre os que vencem e os que não vencem é aquilo que a gente escolhe acreditar, né? E a gente tem que tomar muito, muito cuidado, porque muitas mentiras são infiltradas, né, na nossa vida, e a gente começa a acreditar em mentiras. E aí temos uma fé em algo que não é verdadeiro e não chegamos a lugar nenhum. Então eu sempre digo, a escolha é sua. Eu falo para meus funcionários quase que toda semana. Todos os dias, quando a gente acorda, existem 1001 possibilidades das coisas darem errado. Você pode atravessar a rua e um carro passar em cima de você, você morrer, você pode cair e quebrar uma perna, você pode ser roubado. Inúmeras coisas ruins podem acontecer com você em um dia. Existem possibilidades, mas inúmeras coisas boas também podem acontecer com você no mesmo dia. Ah, Eliane, então você está querendo dizer que se eu acreditar que coisas boas vão acontecer, só vai acontecer coisas boas, coisas ruins não vai acontecer? Não, coisas ruins também vão te acontecer, tá? Só que se você gastar a sua energia, se preparar para o bom, para o melhor, e o ruim chegar, e você é uma pessoa de fé, você vai achar força para reagir ao que deu errado, tá? Mas você vai estar movendo em direção àquilo que dá certo, você vai estar avançando, né? Então, escolha acreditar que vai dar certo, escolha acreditar que tudo vai ser de bênção. E se algo der errado, aí você lembra que você tem aquela promessa, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. E se você ama a Deus e a justiça divina, você pode descansar em paz, tá? Então não é um otimismo, não é dizer que tudo que eu acreditar vai acontecer. Não, é te dizer que se você acreditar em coisas boas e agir em direção a coisas boas, as suas chances de viver coisas boas e extraordinárias são muito maiores. Agora, se você já acredita que tudo vai dar errado, automaticamente a mensagem que você está mandando para o seu cérebro é que vai dar errado. Você vai achar caminhos para fazer tudo dar errado. O seu cérebro vai procurar caminhos para fazer aquilo dar errado, porque é o que você acredita, né? Então, alimente a sua fé, né? Alimente a sua fé com histórias de sucesso, alimente a sua fé com a palavra de Deus, alimente a sua fé com canções que te coloquem para cima, tá?
E essa é a receita. Ignore vozes negativas, ignore que tudo vai dar errado, que não vai chegar, que não vai acontecer. Ignore previsões catastróficas que só vão te deixar ansiosas sobre coisas que você não tem controle, sabe? Trabalhe naquilo que você controla, naquilo que você tem poder, com fé, acreditando, né? E tudo vai dar certo. Então, hoje, o nosso vídeo foi sobre isso. Fé não é um sentimento, nem é um positivismo ilusório, irreal, tá? Não é fechar os olhos para a realidade, não é um negacionismo. Não. Fé é um conjunto de ações em direção daquilo que eu acredito que vai se tornar realidade, simplesmente pelo fato de que é possível.